vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar a conversar um pouquinho, bater um pouquinho, papo um pouquinho a respeito da parte de higienização e sanitização a seco, né? O vapor é uma das nossas aplicações, né? Mas a gente tem outras aplicações também que favorece esse processo de limpeza e sanitização a seco. Um pouquinho sobre mim. Eu sou formado e graduado na engenharia de alimentos pela Unicamp, né? Pós-graduado em MBA em marketing pela GV. E hoje, depois de 15 anos de mercado, atuando aí na parte industrial, principalmente na área de aplicação e desenvolvimento, eu me especializei aí na parte de higienização e limpeza, principalmente voltada na tecnologia, em tecnologias, né, que são com redução do uso de água e de químicos, né? E por isso, hoje eu faço parte da Goodway. A Goodway é uma empresa norte-americana, fica próximo a Nova York, nos Estados Unidos. E a Goodway, assim, como a tendência do mercado, ela está evoluindo cada vez mais para ter alternativas e tecnologias que possam ajudar o sistema industrial. Hoje, o nosso principal público cliente é a indústria de alimentos, né? Mas a gente tem tecnologias também para a indústria de energia, marítimo, químico e petroquímico, mas o nosso 70, digamos assim, nosso 70% do nosso fornecimento é para a indústria de alimentos e bebidas, né? Por ser principalmente a indústria que demanda uma limpeza e uma sanitização mais eficiente, né, em fábrica. Mundialmente, a gente tem uma requisição aí de sanitização e higiene muito séria. Então, se usava muito água e muito detergente para fazer, muito químico no geral, para fazer todo esse processo de limpeza e sanitização, né? Porém, isso ia contra também a tendência do mercado, né? Porque o que a gente mais vê hoje na mídia, buscando qualquer site de busca, e dentro das empresas mesmo, a gente vê uma tendência muito forte em aprimorar o nosso processo produtivo, né, de forma sustentável. Isso seria cada vez mais a gente conseguir otimizar e ganhar produção e, ao mesmo tempo, ter uma responsabilidade ambiental muito grande em relação a tudo que a gente está fazendo dentro das fábricas, né? E o processo de higienização a seco, ele vai bem de encontro a tudo isso, né? A gente vai ver mais para frente, mas ele permite aí um ganho muito significativo em questão financeira, né? E permite também um ganho muito grande em questão de sustentabilidade. Resumindo um pouquinho e falando, hoje nossa principal atuação é no mercado de vapor seco, né? E quando eu falo de vapor seco, é bem diferente do que a gente encontra hoje no sistema industrial, né? O nosso vapor industrial, ele é o nosso vapor que a gente conhece ali de estudos, desde de o ensino médio, né? Que se fala de ponto de ebulição e, enfim, o vapor que a água que se evolui ali próximo a 100 graus Celsius, a pressão atmosférica de um atm, enfim. Esse vapor é o vapor que a gente usa dentro da indústria hoje, né? Ele tem 60 a 70%, 75% de umidade. O vapor seco já é o contrário. Vapor seco, a gente trabalha com uma pressurização muito maior no sistema de ebulição, né, no processo de ebulição, para que a gente tenha um ganho de temperatura no processo, na temperatura de ebulição, para que ela fique muito maior, acima de 150 graus Celsius, e isso permite que a gente tenha uma redução considerável da umidade no próprio vapor, né? Então, o vapor industrial ele tem 60 a 75% de umidade. O vapor seco que a gente está falando aqui, ele tem em torno de 4 a 6% de umidade, né? A vantagem desse vapor seco, além de ser seco e ter uma quantidade de umidade muito abaixo do que se obtém hoje em sistemas industriais, é que ele permite também que você tenha partículas muito pequenas.
né? Isso favorece vários processos de limpeza, principalmente para que o vapor consiga chegar e sanitizar e esterilizar superfícies e pontos de difícil acesso, né? Além de tudo, é uma tecnologia extremamente sustentável e segura, né? O vapor seco ele não queima, e mais na frente a gente vai ver isso, qual que é a diferença dele para o convencional, porque o convencional queima e o vapor seco não queima. E ele é uma tecnologia sustentável, porque utiliza-se apenas água em ebulição, né? E pouca água em comparação aos outros processos normais de sanitização e limpeza, tá? Ele permite uma eficiência de limpeza e sanitização muito interessante, e os fatores são a questão da pressão, né? E a temperatura. Esse binômio é importantíssimo para que se tenha um processo de sanitização e limpeza adequada com vapor seco, né? A pressão que a gente consegue chegar com o vapor na superfície ou no equipamento que a gente quer fazer a limpeza e a sanitização é muito importante para termos força de arraste, né, e remoção da matéria-prima, matéria orgânica, enfim, o que sobra ali no processo, e a temperatura exercer aí sua função de eliminação microbiológica e esterilização. Quais são os benefícios do vapor seco para o sistema industrial, né? E a gente pode focar aqui ainda mais na indústria de alimento, né? Os ganhos para a indústria de alimentos no geral, e isso eu falo desde insumo, aditivos, enfim, até o produto acabado, é muito interessante, né? Porque ele permite que você limpe desde o processo inicial, né, de formulação, até a máquina de invase no final do processo, né? Então, isso aí você tem uma versatilidade de aplicação do vapor seco muito interessante aí no seu processo de limpeza, né? Primeiramente, como eu disse para você, é uma tecnologia sustentável e segura. É sustentável porque você vai ter uma redução significativa na utilização de água. Mais para frente, a gente vai ver aí alguns cases de sucesso em relação a isso, né? E é segura porque você elimina do processo de limpeza ou reduz drasticamente a utilização de químicos e detergentes, né? Que pode provocar aí contato com o manutentor ou operador. Isso pode causar queimadura, alergias, enfim, né? Além do mais, uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar, e quando a gente começa a trabalhar com os equipamentos de vapor a seco, a gente sempre faz essa demonstração do operador passar a mão no bico onde sai o vapor. O vapor seco, ele não queima se em contato direto com a pele por questões de segundos. E ele não queima porque ele é seco. O que faz a queima é a condutividade elétrica da umidade, a térmica da umidade, né? Então, como ele é seco, a gente não tem essa condutividade térmica. Então, se não exposto há muito tempo na pele ou em contato com o ser humano, ele não provoca queimadura. Outro fator importante aí no processo que temos é a redução do custo do processo de limpeza e sanitização, né? Ah, Principalmente porque ele não vai gerar águas residuárias, né? Isso aí economizaria principalmente no sistema de tratamento de efluentes, que é um custo considerável dentro das indústrias, né? E eliminação dos custos, principalmente de químicos, né? Hoje a gente já tem aí nossos clientes com 95% dos nossos clientes que optam pela utilização do vapor seco no processo industrial. Eles praticamente já eliminaram todos os químicos que eles utilizam ou utilizavam no processo de limpeza e sanitização. Porque a própria temperatura do vapor, e a pressão vai fazer a remoção da matéria orgânica, né? E também a temperatura vai fazer ali a parte de esterilização e eliminação microbiológica.
Então, a utilização de químicos acaba sendo não necessária nesse processo de limpeza. A gente tem algumas exceções, uma delas é o protocolo interno da fábrica, né? Que se esse protocolo ainda estiver em vigor, exigindo a utilização de químicos, a gente ainda tem que manter a utilização desse químico por algum período até a gente validar o processo de limpeza sem químico, né? E algumas limpezas que o próprio vapor teria uma certa dificuldade, que é no caso de gordura animal. Então, por exemplo, em processo de limpeza para gordura animal, a gente precisa da ajuda ali de um processo, de um produto químico para facilitar esse processo de limpeza. Mas também a redução na utilização da quantidade de químicos, ela é significativa. Outro ponto importante, ele é um processo rápido, né? O processo de limpeza a seco, ele é um processo rápido, e a Goodway é uma empresa que se focou bastante em tornar o processo de limpeza automatizados, né? Então, a gente tem ali uma redução significativa na mão de obra de operação, né? No máximo é necessário um operador para setar os equipamentos e fazer a configuração inicial do processo de limpeza, tá? E o processo de automação, ele permite que o processo de limpeza seja muito mais rápido do que o tradicional em vários equipamentos, né? A gente tem alguns cases mais na frente que isso fica bem evidente, né? Então, o ganho de horas de produção é bem significativo. E num momento em que a gente, principalmente a gente aqui no Brasil, está passando, a indústria de alimentos está passando por um período pós-pandemia que requer muito que a gente tenha um processo de produção otimizado em função dos custos de matéria-prima, custos de mão de obra, a necessidade de produtos com menor custo no mercado, enfim, para atender uma demanda aí nacional. Essa otimização de tempo de limpeza para que o restante do tempo seja utilizado para a produção de produtos é extremamente significativo. Bom, quais as aplicações na indústria de alimentos, né? O processo de higienização de vapor seco começou lá atrás, onde a gente não tinha ainda mais essa demanda de sustentabilidade tão grande. Ela começou nas indústrias a seco, de alimentos secos. E aí eu estou falando mais das panificadoras, né? Que fazem os pães aí, pães de forma, pães congelados. Nas confeitarias que fazem produto acabado com a base de chocolate, açúcares, enfim. Ah, Porque esses produtos são extremamente sensíveis à água, né? E além disso, a umidade ela pode provocar uma contaminação, um aumento da contaminação microbiológica nos equipamentos e nas superfícies, tá? Então, uma empresa que fez o processo de limpeza e teve a opção ou a possibilidade de ter uma umidade ali em algum ponto, isso pode resultar futuramente numa contaminação microbiológica, até por micro-organismos presentes no ar ou na própria fábrica, ou vindo do operador, né? Hoje a gente é sabido que o maior ponto de contaminação dentro de fábrica é o operador, né? É a mão de obra. Ele que traz muito a gente, né? Nós pessoas que levamos muito micro-organismos e contaminantes para dentro das fábricas, né? Então, essa aplicação surgiu no passado justamente para atender aí as indústrias de panificações. E aqui no Brasil, dando um exemplo de algumas empresas que já usam esse sistema nesse segmento, a gente tem a Bimbo, a gente tem a Balduco, a Wickbold, né? A Cadil na parte de chocolate, a Harald também na parte de chocolate. Então, essas empresas já usam esse sistema de limpeza a seco porque é extremamente eficiente. Para você ter uma noção, às vezes as pessoas faziam esse processo desmontando todo o equipamento, levando para fora da fábrica, esperava o equipamento secar, né, ou as peças secarem,
para trazer novamente para dentro da fábrica. Isso aí a gente pode estar falando de um equipamento simples, que é fácil fazer esse processo, mas a gente pode estar falando também de um equipamento extremamente complexo, ou uma esteira transportadora, que isso demanda muito mão de obra e tempo, né? Então, o vapor seco permitiu que que a limpeza fosse feita dentro da fábrica de forma otimizada e automática, né? Quando eu falo em vapor dentro de fábrica, a gente pensa que é um vapor que chega ali da caldeira e ele está num ponto específico, da fábrica que geralmente é de difícil, acesso para os equipamentos, né? Mas esse vapor seco, a gente consegue produzir nessa máquina, nessa lavadora, que hoje a gente chama de GVC, tá? Ah, é um processo de funcionamento muito parecido com as lavadoras de água, tipo VAP, né? Mas qual que é a diferença? Dentro do equipamento a gente tem um reservatório. Esse reservatório ele te dá uma autonomia, ele tem uma. Você consegue colocar em torno de 35 a 40 litros de água, tá? Isso vai te dar uma autonomia aí em torno de 2 horas de operação. Porém, você também pode retroalimentar o equipamento. Na parte traseira do equipamento, você tem uma conexão de mangueira, tá? E essa mangueira permite que você fique retroalimentando o equipamento com água, caso você tenha um processo de limpeza muito longo. A gente, para aquela máquina, a gente tem diversos acessórios, não só o bico tipo pistola, mas a gente tem os acessórios para limpeza e sanitização de paredes, que são rolos, né? Rodos, né? Tem escovas de diferentes colorações, então as fábricas podem aí padronizar uma coloração para a superfície, outra para o piso, outra para a estrutura do equipamento, para que não tenha uma contaminação cruzada. A gente tem esse acessório que é tipo um anzol, que é muito utilizado para fazer limpeza também de tubulações aéreas. Esse equipamento, acessórios, que é para fazer a limpeza de dreno, limpeza e esterilização de dreno. Isso aqui é muito pedido para a gente também, porque facilita muito a esterilização dos drenos, né? A gente tem acessório que são raspadores, que junto com o vapor permite aí a remoção de sujeiras que é de difícil retirada, né? Principalmente isso em pisos, a gente encontra muito isso. Às vezes tem alguma coisa ali que o pessoal vai pisando em cima e fica muito difícil fica muito compactado, fica muito difícil de ser removido, né? E esse também, eu brinco que é como se fosse aquelas enceradeiras antigas, né? Que é para piso. Então, outro fator muito importante que acontece dentro das fábricas, você entra nas fábricas, você percebe isso diariamente, eu não sei se você já notou isso, o pessoal, ele se atenta muito na limpeza de equipamentos ou superfície onde vai ter contato com o produto, né? Mas ele não se atenta à limpeza e superfície do piso. Então, o movimento dos operadores na fábrica pode proporcionar ali a suspensão de micro-organismos e sujeiras que estão no piso, não é? Então, esses micro-organismos e essas sujeiras voltam a fazer a contaminação do equipamento que antes tinha sido sanitizado e esterilizado. Então, é muito importante a gente se atentar a isso também, porque o piso ele precisa ter um cuidado de limpeza e sanitização, assim como os equipamentos, porque senão ele se torna também um veículo de contaminação. Aqui tem um videozinho para vocês para ver realmente como é apenas esse equipamento funcionando. Isso aqui é uma máquina de invase do nosso principal aí fornecedor de refrigerante no Brasil, né, e no mundo, hoje a maior. Então você vê aqui que eles estão fazendo a sanitização e esterilização de um equipamento, de invase, uma máquina de invase, né, de garrafas. E você vê como o equipamento é bem eficiente nesse processo.
Esse processo aqui antigamente era feito com bomba vácuo, tá? A úmido. Então, além do pessoal utilizar o detergente, eles utilizavam também água. Só por esse tempinho do vídeo, se a gente estivesse utilizando uma bomba VAP, você tem noção da quantidade de água que a gente teria gerado ali, e jogado no piso dessa fábrica? E ali, pelo processo de higienização a vapor seco, você percebe que além de a gente eliminar o detergente, a gente também não gerou praticamente nenhum resíduo de umidade, tá? É apenas partículas de sujeiras que vão se desprender do equipamento e ir para o piso. O que eu falei para vocês, hoje dentro da indústria de alimentos, aí quase todas as indústrias de alimentos, a gente tem muitas esteiras transportadoras, tá? E esse era realmente aí a gente está no Brasil não por muito tempo, a gente chegou aqui no Brasil faz 5 anos, tá? A empresa tem mais de 60 anos, mas aqui no Brasil a gente está há 5 anos. A gente pegou um período aí pré-pandemia, depois a gente teve uma parada por causa da pandemia. Mas eu falo para vocês que hoje 90% do nosso mercado é procurando aplicações desses sistemas de esteira, para limpeza de esteiras. Por quê? Não existe um sistema eficiente ou mais eficiente do que da Goodway para fazer esse processo de limpeza de esteiras. Esse processo é extremamente difícil, leva muito tempo pelo processo convencional, muita demanda de detergente, mão de obra, água, enfim. E às vezes o cliente não consegue fazer isso dentro da fábrica. Às vezes ele precisava desmontar essas esteiras, levar para fora da fábrica e fazer toda aí a higienização e sanitização da esteira. E depois que secasse, levava para dentro da fábrica e fazia toda a montagem da esteira novamente. Aí precisava setar esteiras, enfim, né? A Goodway, ela tem um acessório específico para fazer a limpeza dessas esteiras, que é esse acessório aqui em cima que a gente chama hoje de Pure Belt, né? Esse Pure Belt, ele é um acessório daquele equipamento que a gente comentou aqui no início, desse equipamento, tá? Esse equipamento, ele é o coração do sistema, como um todo, ele que vai fazer a produção do vapor. Então, tudo depende dele, tá? Então, esse aqui, esse é um acessório que vai em cima da esteira para que a gente consiga fazer a higienização da esteira. Esse acessório a gente consegue setar ele em várias características, tá? A gente pode segmentar as esteiras em vários segmentos, 3 ou 4 segmentos, tá? A gente pode determinar o tempo que ela fica em cada segmento. A gente pode determinar o tempo total de limpeza dessa esteira, tá? E eu vou mostrar um videozinho desse equipamento funcionando para vocês terem uma ideia de um lado da esteira como é limpo e do outro lado ainda não limpo, para vocês verem aí o tanto que esse processo é eficiente para a limpeza dessas esteiras, tipo interlocks que a gente fala, são as esteiras modulares, furadas. Se utiliza muito esse processo aí. Por quê? Vamos lá. Primeiramente, é um processo extremamente automático. Eu preciso de uma única pessoa para chegar ali e setar a receita que esse equipamento vai funcionar, tá? Esse acessório, a gente geralmente dimensiona ele para a esteira mais larga da fábrica. E ele vai se adaptar a todas as outras esteiras, digamos assim, com uma largura inferior. Então, o único acessório, ele vai possibilitar a limpeza de várias outras esteiras na mesma configuração, tá?
Aqui a gente tem um estudo de casos que foi feito aqui no Brasil, num grande fornecedor de pães aí para o mercado, né, produto acabado, que antes utilizava o sistema convencional de limpeza com VAP, bomba de alta pressão de água, né? Essa empresa, ela utilizava ali em torno de 2 funcionários para fazer todo esse processo de limpeza, mais detergente, tá? A gente trabalhando com o sistema da Goodway, que é esse sistema automático, a gente permitiu que tivesse um ganho considerável aí em algumas frentes, tá? Lembrando, essa empresa ela ainda conseguia fazer o processo de limpeza das esteiras dentro da fábrica, mas algumas empresas não. Algumas empresas, por determinação que não pode ter água dentro de fábricas, elas precisavam desmontar todas essas esteiras e levar para outra área externa da fábrica para fazer a limpeza lá. Essa daí não tinha ainda esse ponto agravante, né? Então, o que que a gente percebeu aí, em relação ao processo anterior de limpeza e ao processo convencional de limpeza e o processo de automático da Goodwin, né? Primeiramente, uma redução de tempo de limpeza de 10 horas para 2 horas. É o que eu falei para vocês, são 8 horas de redução aí de limpeza. Você tem noção o que que são 8 horas de eliminação de água no processo de limpeza, de detergente no processo de limpeza, de mão de obra no processo de limpeza? É muito tempo. Além aí das paradas de produção, né, que esse processo de limpeza acarreta. Então, as 10 horas que a gente está trabalhando com limpeza, são 10 horas que a gente está perdendo de produção, né? Então, a gente teve um ganho aí de 8 horas de produção a mais nessa esteira. Então, uma fábrica que está pensando aí em ter um aumento de produção, às vezes até não vê a oportunidade de trabalhar já com os próprios equipamentos que tem, tendo a necessidade de ter uma segunda ou terceira linha, com essa redução do tempo de limpeza, pode repensar isso e não precisar ter esse investimento com o próprio equipamento que ele já possui lá, ele pode ter esse ganho necessário para atender o mercado dele, que está em aumento, né? Esse daqui é o o acessório, né, de limpeza de esteiras tipo PU, limpezas de esteiras lisas, né? Que também a gente encontra muito aí, principalmente na indústria de alimentos, na parte de chocolates, confeitos, enfim, acho que quase todas as empresas têm pelo menos algum equipamento ou esteira transportadora que tem esse modelo de correia, né? E esse equipamento ele é muito interessante, porque também é um acessório que vai em cima da esteira, tá? Então ele tem uma régua que passa por baixo da esteira digamos assim, a calha, o acessório fica por cima da esteira. A gente aprisiona as duas superfícies do acessório. A esteira vai passar no meio, tá? Na entrada do acessório, a gente conecta o vapor e na saída do acessório a gente conecta o aspirador de pó e líquido, tá? Todos os aspiradores que a gente fornece é pó e líquido. Então, o vapor na entrada, ele vai permitir que faça toda a parte de remoção da matéria-prima, da matéria orgânica, da sujeira, derretimento de gordura, chocolate, açúcares, enfim. E tudo isso é succionado para dentro do aspirador. Então a esteira ela sai dessa régua de limpeza seca e limpa. E isso aqui também é muito interessante você fazer o suave pré e pós limpeza para você ter noção aí de que esse processo é extremamente eficiente para redução da carga microbiológica e para contagem de ATP. Aqui está um videozinho de um dos clientes aqui do Brasil que trabalha com chocolate. Então, a área esquerda, você está vendo uma esteira extremamente suja com chocolate, e a área da direita você está vendo pós-régua, né? Você está vendo a esteira após o processo de limpeza.
Então, vou ligar o videozinho, mas você vê a eficiência desse processo para limpeza. E continuando aí, quais são os benefícios desse processo de limpeza da esteira? Primeiramente, segurança dos alimentos, né? Isso aí ali é uma fábrica de chocolate, mas isso levando para outras fábricas também que trabalham com esse tipo de esteira, é um processo sem umidade. Então você percebe que o outro lado a esteira sai seca, né? O vapor ele permite uma redução de contaminação microbiológica aceita aí por todos os órgãos regulatórios em relação a equipamentos, né? Efeitos interessantes isso não só para as esteiras, mas também para todos os tipos de equipamento que a gente utiliza o vapor seco. A contagem de ATP ela praticamente zera, né? Que é muito interessante aí, o controle de qualidade gosta muito disso aí, né? Porque é uma facilidade que eles têm para comprovar a eficiência do sistema de limpeza, a eliminação de alergênicos. Então, o que eu falei para vocês, principalmente aí em questão de glúten, que essas empresas buscam muito ah, saber, usam muito detergente para fazer essa eliminação de glúten, enquanto vai passar de um processo que trabalham com glúten de produtos que trabalham com glúten para um produto que não pode ter glúten, né? Então, o vapor ele promove essa eliminação desses alergênicos. Segurança do trabalho, que é um fator extremamente interessante, é um processo automático, então o operador deixa de ter contato direto com os equipamentos e com as máquinas, principalmente máquinas que precisam trabalhar ligada para fazer o processo de higienização, como é a questão das esteiras, né? A redução das exposições aí a químicos, mesmo em processos que a gente precisa utilizar algum tipo de químico, a quantidade ela é mínima, então reduz bastante aí o tempo de exposição do operador é, em relação a químicos que pode causar aí algum processo de alergia ou problema respiratório, né? O processo de a redução significativa de mão de obra, isso é um ganho em questão financeira muito interessante dentro das fábricas, porque é um processo automático. Então, praticamente a gente precisa de um operador ali para apenas setar os equipamentos e posicionar os equipamentos. Então, coisa de meia hora, um operador já faz todo esse processo, né? Um único operador faz todo esse processo e o tempo de produção reduzido. Né? É o que eu volto a falar para vocês, no processo tradicional, onde teria aí altas horas para fazer a limpeza desse sistema de esteiras, o processo de automação ele permite que você faça esse processo de limpeza muito rápido, né? Nesse segmento de esteiras lisas, geralmente, uma ou duas passagens da esteira pelo acessório já é suficiente para ela ficar completamente limpa. E isso é o tempo de limpeza, aí você pode calcular pelo tempo que uma esteira dá uma volta, né? Então, no máximo, uma ou duas voltas pelo equipamento já é suficiente aí para a sua esteira estar limpa. Agora vamos falar um pouquinho de outros equipamentos que a gente tem para ajudar aí na limpeza a seco, né? Aqui a gente falou bastante da utilização do vapor, mas outros equipamentos a gente pode utilizar para ajudar nesse processo de limpeza a seco também dentro de fábrica. E um dos nossos equipamentos que a gente utiliza bastante é a nossa linha de aspiradores em pó, que na verdade a gente chama de aspiradores industriais, porque os nossos aspiradores são para pó e para líquido, né? A maioria deles fazem as duas funções. A vantagem de se utilizar esse aspirador, é que todos os aspiradores fornecidos para a indústria de alimentos requer a utilização de filtro EPA.
O filtro EPA, ele tem a função de manter tudo que entre no equipamento dentro do equipamento. Então, se o equipamento aspirou partículas sólidas, nem que seja nanopartículas sólidas, micro-organismos, enfim, tudo que entrou para dentro não sai do equipamento, né? E a gente também tem esses equipamentos na versão ATEX, que são para áreas perigosas, né? Na área de alimentos, a gente utiliza muito para o setor que tem farinha, né? A farinha, ela é muito inflamável e ela fica em suspensão no ar, então não pode se ter qualquer equipamento ali a propulsão elétrica, né? Então esses equipamentos são a propulsão pneumáticas, então eles podem ficar serem utilizados nessa área de farinha ou pós em suspensões para que evite que tenha aí a inflamabilidade, enfim, dentro dessas áreas de armazenagem de farinha, nesse sentido, e visando aí as questões de ergonometria, né, e de uma preocupação maior com os operadores, a gente desenvolveu todos os sistemas de acessórios que fossem em fibra de carbono, porque a fibra de carbono ela é extremamente leve, mas é resistente, né? Então, o operador pode trabalhar aí com horas com o mesmo equipamento que não vai ter problema de sobrepeso, sobrecarga, nos ombros, nos braços, enfim. Então, foi pensando nisso que a gente desenvolveu essas séries de acessórios aí, cada acessório ah, interessante para limpar um lugar específico, né, um local específico, alguns locais de difícil acesso, alguns locais mais fáceis, de mais fácil acesso, mas que precisa de um acessório um pouco que é o que succiona uma área maior, enfim, a gente tem uma gama de acessórios, né? Que foi pensada para se ter um processo eficiente de sucção e de limpeza, mas também que possibilite aí que o operador não tenha uma sobrecarga em relação ao peso desses acessórios. Outro equipamento que é muito interessante, que a Goodway disponibiliza e a gente teve uma demanda muito grande durante a pandemia, é o que a gente chama de biospray. O biospray é esse equipamento aqui que está do lado. Ele tem um reservatório de CO2 dentro do equipamento, tá? E ele faz a aspersão de base alcoólica por um pincel, como se fosse aqueles pincéis de pintura para metais, né? Qual que é a vantagem disso? O álcool em contato com o CO2 ele perde a capacidade de ser inflamável, mas ele mantém a propriedade de eliminação microbiológica do álcool, né? Então, esse produto aqui, esse equipamento é bem interessante para se ter em todo o processo industrial, para se sanitizar e esterilizar superfície e qualquer tipo de superfície. Ele pode estar em contato com equipamentos que tenham motorização, que tenha faísca, possibilidade de faíscas, enfim, né? É um equipamento seguro também para se operar. E durante a pandemia, ele foi muito eficiente porque ele conseguia eliminar aí qualquer carga aí do vírus da Covid, né? Então, esse equipamento a gente não vendeu apenas para a fábrica, para indústrias, mas a gente vendeu também para prédios, para hospitais, enfim, para todos o comércio aí que necessitava de um processo de higienização mais adequado aí durante o período da Covid, né? E hoje é extremamente interessante para dentro da fábrica. Porque às vezes você faz toda uma limpeza do equipamento, o equipamento fica lá parado, e na hora que você vai começar a sua produção, você não precisa novamente fazer a limpeza padrão do equipamento. Você vem só com esse spray e faz a sanitização, né? Para que o equipamento esteja apto, livre de micro-organismos para começar o processo de limpeza, tá?
Acredito que para limpeza a seco, sejam esses equipamentos que a gente pode aí trabalhar em conjunto com as indústrias de alimentos, né? Temos uma gama de aplicação aí que a gente consegue atender. Se tiver alguma dificuldade ou em relação à limpeza de algum equipamento específico, alguma área específica, pode entrar em contato com a gente, né? A gente está aí disponível para conversar e ver a melhor alternativa para esse processo de limpeza também. A gente trabalha também em conjunto com outras empresas que trabalham e focado também na parte de higienização e sanitização da indústria. Então, essa parceria permite que a gente tenha aí um network sempre para ajudar o cliente, né? E eu estou à disposição de vocês, se tiver mais dúvidas ou depois se surgir mais dúvidas, estou deixando aí o meu e-mail, vocês podem entrar em contato comigo direto pelo e-mail ou pelo celular. Esse número também é o WhatsApp, pode ficar à vontade.